Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia: mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? A Bíblia continua dizendo, versículo 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Levante uma de suas mãos para os céus aqui esta noite. Pega esta mão, coloca no ombro deste crente que está ao seu lado. Diga para ele assim: ei, diga: ei, prepara o teu coração, porque Deus vai escrever uma nova história. Diga para ele: a noite deste dia ficará um marco na tua vida. Se você crê, diga para ele, diga glória a Deus aqui, diga glória a Deus aqui. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, escute isso, para que você compreenda o cenário, o momento em que Jesus está vivendo em seu ministério. Se faz necessário voltarmos a alguns versículos que vão anteceder o que lemos nesta noite, para que você compreenda as últimas semanas que Jesus está vivendo, que Jesus está vivenciando em sua vida e em seu ministério na cidade de Naim. Os versículos que vão antecederem vai nos mostrar, partindo do versículo de número 1, que Jesus ele entrou em Cafarnaum. Logo após ele ter entrado em Cafarnaum, a notícia percorreu um certo centurião. Ele está sabendo que Jesus está em Cafarnaum. Ele aproveita a oportunidade. Logo, ele então faz com que alguns dos seus anciãos fossem até Jesus, falar a Jesus acerca de um problema, que um dos seus criados, que um dos seus escravos, estava doente, estava enfermo. Os anciãos então vão até aonde está Jesus. A história vai nos dizer que logo que os anciãos se aproximam de Jesus Cristo e começam a falar a Jesus acerca de um dos seus servos, acerca de um escravo daquele centurião, aqueles anciãos começam a verbalizar quem era a pessoa deste centurião. E logo a olhar para Jesus, os anciãos começam a dizer que aquele homem era um homem comprometido com a comunidade, que aquele homem era um homem de bom coração, porque ele havia feito sinagogas para que o povo viesse para poder ter uma localidade para adorar o Deus
Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer então que isto comove o coração de Jesus. Jesus está desejoso de ir até a casa daquele centurião para curar o servo, para curar aquele escravo. Segundo a narrativa bíblica, vai nos dizer que chega a notícia na casa daquele centurião, mas aquele centurião está cônscio de uma verdade, que ele não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado, debaixo do seu eirado. Logo ele manda um mensageiro a Jesus dizer que não seria necessário Jesus ir até a casa deste homem, deste centurião, mas que somente uma palavra e aquele criado ficaria são, que somente uma palavra liberada, aquele criado sararia. Logo Jesus espantou-se com esta atitude, dizendo que nunca ele havia encontrado um homem com tanta fé. A história continua dizendo que no dia posterior, um dia subsequente, Jesus agora está indo em direção a uma cidade, a um vilarejo chamado Naim. E quando você olha na geografia bíblica, lá está Naim, aos pés do Monte Tabor. Cidade esta habitada por pessoas simples, pelos paupérrimos daquela época, eram quem habitavam a cidade de Naim. Logo Jesus está se dirigindo para a cidade de Naim, e a Bíblia é muito enfática em dizer que uma multidão estava acompanhando a Jesus Cristo. Quando Jesus está entrando na cidade de Naim, de longe ele observa uma outra multidão, mas aquela multidão estavam trazendo um cortejo funeral. De longe Jesus vai olhar entre a multidão e vai ter lá uma mulher que vai chamar a atenção de Jesus. Logo nós compreendemos que Jesus, ele vai romper a multidão, ele vai se aproximar daquela mulher. E sabe quem era aquela mulher? A Bíblia dá a conotação em dizer que aquela mulher era mulher viúva, ou seja, ela já havia perdido seu marido. Perdendo seu marido, esta mulher, dentro da tradição judaica, aquela mulher, queridos, ela seria totalmente dependente do seu filho, mas a Bíblia diz que agora ela também perdeu seu filho, o seu único filho. E compreenda, por favor, naquela época não existia um fundo de pensão, não existia o INSS para que viesse acolher esta pobre viúva. Duas coisas aconteceriam: perdendo seu filho, ou ela se tornaria uma mendiga, ou voltaria para a casa de seus pais, para que os pais viessem a cuidar dela. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que aquela mulher está se pranteando, que aquela mulher está chorando. E quando você lê isso aqui, parece que é tão simples, só parece, mas não é. Sabe por quê? Porque a tradição dizia que jamais teria só uma mulher chorando. Não, lógico que não. Devido às carbideiras, os judeus pagavam mulheres para ficarem chorando durante o velório, até o cortejo para o sepultamento. E o que me chamou a atenção é que entre aquela multidão, as lágrimas de uma mulher se diferenciavam das demais. As lágrimas daquela mulher começam a comover o coração de Jesus Cristo. Jesus se aproxima dela e a Bíblia diz que ele libera uma palavra dizendo: não
chores. E mais ainda ele continua a dizer assim: pastor Cláudio, que Jesus sente por ela íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É passar a sentir o que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, Jesus começou a sentir a dor da perda. Jesus começou a sentir as aflições daquela mulher. Isso aqui é extraordinário. Sabe o que Deus manda eu falar para alguém aqui esta noite? Que Ele está sentindo o que você está sentindo. Se você está alegre, Ele se alegra. Se você está triste, Ele sente a tua tristeza. Se você está feliz, Ele também sente a felicidade. Mas a notícia para a tua vida é esta: Ele já se colocou no teu lugar esta noite. Ele já se colocou no teu lugar aqui esta noite. Levante a tua mão que eu quero conhecer você aqui. Eu quero conhecer você, eu como pregador, como pastor que somos. Eu não posso sentir o que você sente, mas o Todo-Poderoso esta noite está sentindo a angústia que você está sentindo, a dor da perda que você está sentindo. Mas tem uma coisa: quando Ele passa a sentir, Ele sente para mudar a história. Ele sente para mudar a história. Se você entrou aqui dizendo eu estou triste, quando Ele chega a alegria. Até a tristeza vai ter que saltar de alegria, porque Ele tem alegria para dar para nós aqui esta noite. Será que tem alguém que acredita nisso? Quer pegar como uma palavra profética? Pega como uma palavra profética. Ele está sentindo. Ele está sentindo o que você está sentindo esta noite. Jesus então estava sentindo o que aquela mulher está sentindo. Jesus, Ele vai em direção aonde estava o filho daquela mulher, que a Bíblia chama o local que ele estava esquife. Esquife não era um morto. Esquife quer dizer caixão ou caixote. A Bíblia diz que Jesus agora, Ele vai quebrar todos os protocolos judaicos. Ele vai quebrar, porque jamais o judeu ortodoxo que conhecia a tradição poderia se aproximar de coisas mortas ou imundas, porque se tornaria imundo. Mas sabe o que eu aprendo, pastor Cláudio? É que o meu Cristo vai aonde ninguém vai. É que o meu Cristo entra onde ninguém entra. É que o teu Cristo faz o que ninguém faz. Não entendeu? Você não pode ir, mas Ele vai. Você não pode fazer, mas Ele faz. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele vai entrar onde você não pode. É a introdução, já vou pregar. A Bíblia diz que Jesus então toca naquele caixão, o caixote, uma palavra de autoridade dizendo: garoto, eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que aquele que estivera morto sentou-se e passou a falar. E logo Jesus pega e devolveu a sua mãe. A Bíblia diz assim, que esta notícia percorreu toda a Judeia, todas as regiões circunvizinhas, e aqueles que estavam ali ficaram pasmos, atemorizados, e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Logo após este milagre, Jesus passa a viver um período de popularidade. Jesus passa a viver um momento de reconhecimento. Sim, na cidade de Naim, Jesus está galgando o sucesso. Jesus alcançou a fama. Não se falava em outra coisa em Naim. Crianças, homens e mulheres comentavam somente de Jesus. Jesus, aquele que muda a história. Jesus, aquele que ressuscitou o filho da viúva. Jesus, aquele que faz com que a mulher que estava chorando pela perda passe a chorar pela devolução, pela restituição, pela restauração. Preste atenção: muitas pessoas mal intencionadas começam a se aproximar de Jesus. Sabe por quê? Estar perto de Jesus Cristo era estar perto da bênção, era estar perto da vitória. Estar perto de Jesus era estar perto do reconhecimento. Nisto a Bíblia vai dizer que o homem da cidade, conhecido como Simão, o fariseu, quem era ele? O religioso
religioso daquela época, era um legalista, era um manequim da religiosidade. Ele tinha todas as características de um crente, mas na verdade era só fachada. Na verdade, ele vivia era de máscara. A Bíblia diz que ele aproveita o momento em que Jesus está vivendo, ele prepara um jantar. E quem era o ilustre convidado para esse jantar? Jesus foi convidado para ir jantar na casa de Simão, o fariseu nisto. A notícia se espalha pela cidade, todos ficam sabendo que Jesus estará na casa de Simão, o fariseu. Me compreenda, para você entender esta noite o que eu quero pregar aqui. As casas daquela época, as portas, principalmente da sala e da cozinha, elas não eram portas por inteira, não. Abriria a parte de cima e ficaria como janela, e a parte de baixo como balcão. As mulheres daquela época, elas não se misturavam com os homens, não. Logo a multidão começa a transitar pelas ruas de Naim, e Jesus agora vai passar na frente da casa de uma mulher. Lá está aquela mulher debruçada na porta da sua casa, como era de costume naquela época. Aquela mulher não tinha poder aquisitivo, aquela mulher não tinha uma casa luxuosa, aquela mulher não tinha uma casa confortável, aquela mulher não tinha ganho financeiro para que pudesse preparar uma janta para receber Jesus. Ela está lá na janela debruçada, e quem é que está passando? Jesus Cristo. Aquilo vai chamar a atenção dela. Logo ela pensa assim: ei, eu não tenho jantar para Jesus, mas eu tenho dentro da minha casa algo de muito valor. O que é que eu tenho? Será que é uma barra de ouro? Não. Será que são alguns 1000 euros? Também não. Será que são libras? Não. A Bíblia diz que ela tem um vaso de puro nardo ou unguento. Logo ela corre para dentro da sua casa, ela vai pegar naquele vaso de puro nardo, aproximadamente um investimento de 5.000 reais. Olha que coisa valiosa. Ela vai pegar, e segundo a tradição diz que essas mulheres colocavam um cordão no seu pescoço, ou um cardaço, e com uma amarraria envolveria em volta daquele gargalo, daquele vaso, e ficaria pendurado o vaso no seu pescoço. E a matéria que confeccionava aqueles vasos era de material transparente, ou seja, aonde aquela mulher passasse, todos diziam assim: olha o que ela está transportando. O que ela está transportando é algo muito valioso, o que ela está transportando é algo muito caro. Mas para piorar a situação, sabe por que digo isso? Porque estas mulheres guardavam por muitos e muitos anos estes vasos, e só eram usados em ocasiões muito especiais. Elas não usavam este vaso para qualquer reunião, não. Elas usavam em uma ocasião que iria mudar a sua vida. No momento que ela começa a transportar aquele vaso, todos olhariam para ela e diriam assim: ei, ela está indo para algum lugar que vai mudar a história dela. Ela está se dirigindo para algum lugar que vai mudar a história dela. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida. Eu tenho uma notícia de Deus para vidas aqui esta noite. Sabe o que é que você veio fazer aqui? Você veio aqui transportando um vaso, e todos já olharam para você e está dizendo: ela veio aqui para mudar a história, ela veio aqui para uma ocasião especial. Você não veio aqui para um culto rotineiro de quinta-feira, não. Você veio aqui porque meu Deus te trouxe para mudar a tua história, para mudar a tua história. É uma ocasião muito especial. Agora compreenda, por favor. A Bíblia continua a narrativa e diz que aquela mulher vai para a casa de Simão, o fariseu. Ela não foi convidada para jantar, ela não foi convidada para festa, mas ela está consciente de uma coisa: Jesus está lá, é hoje que eu vou lá me encontrar com Jesus. Ei, quem não
fosse convidado não poderia ir para a cozinha. Quem não fosse convidado não poderia muito menos sentar em volta da mesa, não. Quem não fosse convidado entraria na sala, até poderia entrar quem não fosse convidado, mas sabe qual era o limite daqueles que não fossem convidados? Seria ficar encostados na parede, de braços cruzados e observando a alegria, observando a festa, observando o bom andamento daquele banquete. Mas aquela mulher tomou uma decisão: não, eu não fui convidada, mas eu não vou ficar encostada na parede, porque Jesus está dentro dessa casa. Eu vou correr em direção aonde Ele está. Deixa eu falar. Sabe por que tem gente que até agora não adorou, até agora não prestou culto? É porque entrou aqui e ficou encostado na parede. Quem fica encostado na parede é um mero espectador. Quem fica encostado na parede é nada menos do que um observador. Ele fica de longe observando o irmão se alegrar, o irmão adorar, mas eu glorifico o nome do meu Deus, porque eu creio que no mínimo entrou aqui esta noite decidido dizer: eu vim aqui porque eu quero chegar perto dele. Só quem veio aqui para chegar perto dele, só quem veio aqui. Você não veio aqui porque tem um pregador lá de Santa Catarina, lá de Camboriú, não. Você entrou dentro da casa porque você disse: é hoje que eu vou lá, é hoje que eu vou lá, é hoje que eu vou lá, é hoje que eu vou lá. Levante a mão para receber, levante a mão para receber. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga para ele assim: saia da parede, saia da parede, corra em direção aonde está Jesus, corra em direção aonde está Jesus. Eu vim aqui para ficar perto dele, eu vim aqui para ficar perto dele, eu vim aqui para ficar perto dele. Tem muita gente que vai ter que abandonar a parede aqui esta noite. Vai ter muita gente que vai ter que se largar, abandonar a parede. Mas eu não fui convidado, não tem problema. Quem está na casa é que vai fazer a diferença. Ele está aqui, eu sinto ele, eu já estou sentindo ele está aqui. Corre em direção aonde ele está. Sabe por que tem gente que vem aqui e ainda sai murmurando? É porque vem só para observar. Ele vem para ver se o pastor vai entregar uma profecia para ele. Ele vem desesperado assim: aonde que eu vou ser revelado, meu filho? Minha filha, é só correr para os pés de Jesus. É só correr em direção aonde Ele está. Ele tem resposta para você. Ele tem resposta para você. Ele tem resposta para você. Olha aqui para mim. Eu estou com uma vontade de profetizar aqui esta noite. A Bíblia diz que ela vai correr em direção aonde está Jesus. Mas ela não foi convidada. Não tinha uma cadeira para ela, pastor Cláudio. Ela vai olhar em volta da mesa, todas as cadeiras estão ocupadas. Não tinha um lugar reservado com o nome dela, ela não foi convidada. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela não escolheu ficar próxima à mesa em cima. Não, preste atenção. As mesas naquela época eram mais baixas. Não existiam cadeiras como estas. Eram almofadas. As cadeiras eram almofadas. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher não teve um lugar à mesa. Mas quando ela vai olhar, lá está Jesus sentado com os pés para trás. E ela toma a iniciativa e diz assim: ei, não tem uma almofada para mim, mas eu encontrei um abrigo aos pés dele. Não tem uma cadeira para mim, mas os pés deles estão para trás. Segura aí, porque eu vou falar o que Deus está me mandando esta noite. É hora de muita gente ter que descer para os pés. É hora de muita gente ter que descer para os pés. Sai da mesa, meu filho. Sai da mesa, meu filho. Vai para os pés dele. Sai da mesa. Deixa eu te falar. Eu lembro de mamãe. Mamãe falava umas palavras simples que eu não esqueço até hoje. Ela dizia assim no círculo de oração:
que o lugar mais alto que um homem pode estar não é no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O lugar mais alto que um homem e uma mulher pode estar não é na Torre Eiffel em Paris, não. O lugar mais alto que o ser humano pode chegar não é no Monte Aconcagua. O lugar mais alto que um homem pode estar é aqui, 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 é aqui. Eu vim pregar para quem escolheu os pés dele esta noite. Eu vim pregar para você que está aos pés. Só quem escolheu, só quem escolheu, só quem escolheu os pés. Pode não ter um lugar para aparecer, pode não ter um lugar de destaque, mas tem lugar para ficar aos pés, meu filho. Tem lugar para ficar aos pés dele. Ela escolheu os pés. E sabe o que a Bíblia diz? Que aos pés ela começa a chorar. Você parou para pensar por que ela chorou? Qual era o nome dessa mulher? Alguém pode me dizer o nome dela? Já ouvi pessoas dizer que ela até poderia ser Maria Madalena, poderia ser Marta. Quem falou pecadora? Esse foi o nome que deram para ela. Ela era conhecida em Naim, pecadora. Onde ela passava, todos diziam: ali vai ela. Quem ela é a pecadora? Quem é ela? Só sabiam apontar e dizer: é aquela vendedora de amor. Quem é ela? É aquela mulher que tem um caráter deturpado. Todos só sabiam chamá-la de pecadora. E tá para nós, segundo a psicologia nos diz que, se aqui tiver algum psicólogo, sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque a psicanálise diz a mesma coisa, que palavras algemam o ser humano, que palavras que ferem, elas começam com um punhal em nossa alma para nos assassinar. Imagina os traumas que aquela mulher não tinha. Aonde ela passa, todos diziam: ali vai ela. Quem é ela? É uma derrotada. Quem é ela? É aquela mulher frustrada que nunca teve um casamento, ela não é feliz. Aonde ela passa, todos só sabiam ela mostrar o erro dela, ela mostrar os defeitos dela, ela mostrar as mazelas dela. É muito fácil apontar para ela e dizer quem ela era. Era muito fácil eu levantar de pé e dizer: eu conheço ela. Outra coisa eu quero ver é ter uma palavra de Deus para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você que entrou aqui esta noite na mesma condição desta mulher. Você carrega traumas passados por palavras que alguém olhou para você e disse que você era isto, que você seria mais aquilo. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida aqui hoje. Não te importe com o que os outros estão falando ao teu respeito. Não te preocupa com as palavras que te algemaram. Não te preocupa com as palavras que tentaram assassinar teus sonhos, que tentaram assassinar os projetos de Deus na tua vida. Deixa eu te dar uma notícia. Assim como esta mulher entra dentro da casa e por um momento tomou o cálice da rejeição, e por um momento tomou o cálice da solidão, mas ela escolheu os pés de Jesus. A notícia para a tua vida hoje é esta: todos podem te abandonar, todos podem te criticar, todos podem olhar para você e apontar teus erros, tuas falhas, teus pecados e tuas mazelas, mas aquele que chega aos pés de Jesus, ele aproveita para fazer um memorial. Não entendeu? Que memorial era este? A Bíblia diz que ela está aos pés, e sabe o que ela fazia aos pés? Chorar. Eu aprendo com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que o meu Deus não aguenta. Se tem algo que comove Deus, é um coração contrito, é um coração contrito. Se tem algo que tira Deus do lugar, é um crente que entra numa reunião como esta, rasga o coração e começa a chorar aos pés dele. Pode chorar aqui esta noite, pode chorar aqui esta noite. Sabe por que eu te convido a chorar? Porque são as últimas lágrimas de vergonha, são as últimas lágrimas de derrota, são as últimas lágrimas dos pecados teus passados, são as últimas lágrimas que roubaram a tua honra, são as últimas lágrimas do sofrimento que tem angustiado a tua alma. Porque até o término desta reunião você vai até chorar, porque quem chorava de tristeza vai chorar de alegria, quem chorava de derrota vai chorar de vitória. Eu sou profeta de Deus aqui, eu sou profeta de Deus aqui. Levante as tuas mãos, as tuas, só servem se for as tuas. Levante as tuas mãos bem alto. Eu quero profetizar sobre a tua vida que esta noite, que a tua história não será mais a mesma. Todos os traumas
braços, abandonaram você das tuas tendas. Deus manda te dizer esta noite, Deus manda te falar esta noite, que o mesmo que te viu para baixo vai ter que te ver para cima, que o mesmo que te viu chorando vai ter que te ver sorrindo. Só quem está entendendo agora, só quem está entendendo agora, só quem está entendendo agora, 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 agora. Chore, chore, chore aos pés dele hoje. Você foi humilhado, você foi rejeitado, olharam para você